quero estudar nesses próximos domingos com os irmãos aqui na nossa comunidade alguns temas pontuais que creio Deus me concedeu o privilégio de poder estudar, de ouvi-lo e falar sobre esses assuntos que pretendo falar nesses domingos de dezembro. Quero falar sobre esses assuntos, até como disse na oração diante de Deus, para que você possa ter um tempo melhor na tua vida em 2017. E para começar estes temas, eu quero falar nesta manhã, você vai falar assim, pastor, o que tem a ver isso com a ceia? Nada. Mas também ao mesmo tempo tem tudo a ver, se você tem comunhão com Deus, você vai entender a ministração dessa manhã. Quero falar hoje sobre dinheiro. Tema de hoje, dinheiro. De quanto nós precisamos para viver nessa terra? Qual é o limite que nós precisamos? E eu quero já fazer algumas considerações aqui, antes de começar mesmo a estudar com os irmãos, porque é certo que esse vídeo vai estar na internet, e como outros vídeos que estão lá na internet, existem muitas pessoas que criticam quando um pastor fala sobre dinheiro. Eu não vou pregar sobre dízimo, quero falar sobre dinheiro. E lá na internet, se você buscar pastores de outras igrejas que ensinam sobre isso, sempre existem comentários de pessoas que tiveram talvez desilusões na vida espiritual, pertenceram a algumas igrejas e tal. Então elas geralmente comentam vídeos. E quero, como eu disse, deixar algumas coisas claras aqui nessa manhã. Primeira consideração. Como todos esses vídeos que tem na internet, provavelmente a gente venha, ou eu venha ouvir críticas. Porque as pessoas falam, o pastor ele fala geralmente de dinheiro e tal no final do ano, porque no mínimo ele quer aumentar a arrecadação da igreja, então ele fala de dinheiro em épocas como essa. Nada a ver. O meu desejo, você vai ver no estudo, é que você tenha uma vida muito mais abençoada em 2017 daquilo que você tem vivido. Provavelmente também alguns dirão, né, o pastor está aproveitando que é a época de 13º e tal, e aí nada a ver também. Eu já decidi não falar mais, não ficar falando sobre isso mais, porque nos anos passados, algumas pessoas que tiveram o privilégio de receber 13º contribuíram com a obra, outras não. Isso, como eu já ensinei aqui, é algo pessoal, você não é obrigado a nada. É certo que se a gente tivesse mais, eu já falei, a gente investiria mais na igreja, mas enfim, vão falar isso, vão criticar, porque eu ouvi críticas para outros pastores relacionadas a isso. Vão falar também, provavelmente, e eu vi vários comentários, né, de pessoas que ficam comentando na internet por que a igreja pede dinheiro, por que pastor fica falando de dízimo, fica falando de oferta, por que pastor faz isso, aquilo outro. Meu irmão, hoje, infelizmente, muitas igrejas viraram fonte de renda. Tem pastor hoje que transformou a igreja numa fonte de renda própria, por isso que tem tantas igrejas, e a cada dia abrem bastante. Porque para a pessoa não se dar bem na vida profissional, ele fala, eu vou abrir uma igreja. E aí ele abre uma igreja e começa a pedir dinheiro, e ele pede dinheiro. E hoje em dia não existe mais ética, não existe mais escrúpulos no meio gospel, no meio cristão. As pessoas, hoje pastores abrem igreja para concorrer com outras. Poucas pessoas hoje recebem Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. A maioria das pessoas que vão à igreja hoje, elas vão atraídas por aquilo que a igreja está oferecendo. Você vai ficar rico, Deus vai pagar todas as tuas contas, você vai viver uma vida financeira maravilhosa. Aí eles entrevistam pessoas pontuais que foram abençoadas por Deus, e essas pessoas falam, eu tinha uma dívida e Deus me abençoou, aí o outro, eu tinha um carro velho, Deus me deu um carro novo e tal. Meu irmão, isso pode acontecer? Sim, mas isso é exceção. A regra bíblica é, trabalhe, se esforce e conquiste aquilo que Deus tem para te dar sobre a tua vida. Tem gente que vive criticando, gente que no mínimo foi em igrejas assim, que deu dinheiro, que deu tudo, aí ele não aconteceu o que ele queria, ou o que foi falado para ele que aconteceria, então ele saiu de lá frustrado e ele fica criticando. Por que a igreja ela recebe dízimos, ofertas? Porque tem uma estrutura, porque tudo isso tem um custo.
Então, para manter este custo, a gente precisa de ofertas e dízimos. Como eu já ensinei aqui, dízimo é algo pessoal, a pessoa que tem que pensar sobre isso. Eu não vou ficar obrigando ninguém a ser dizimista. Eu já ouvi, por exemplo, de pessoas dentro da igreja, na minha longa caminhada de 53 anos dentro de igreja, ou 50 dentro de igreja, eu já ouvi muitos pastores dizendo o seguinte: o meu dízimo eu dou quando eu prego. Eu já ouvi músicos dizendo: meu dízimo eu dou quando eu toco. Eu já ouvi cantores até dizendo: eu dou o meu dízimo quando eu canto. Eu já ouvi isso. Isso tudo é balela, que dízimo é relacionado a dinheiro, a ofertas. Antigamente o dízimo era dado como, não havia o dinheiro, as pessoas davam ouro, davam prata, davam isso, aquilo, outro, e davam porque amavam a Deus, davam porque queriam ver a obra de Deus prosperando, crescendo. Se você ler na Bíblia vai ter vários textos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas eu sei que tem gente que vive criticando, mais um pastor pedindo dinheiro e tal. Com esse consumismo, com esse consumismo desenfreado dos nossos dias, a maioria das pessoas, a última coisa que ele pensa em dar é dízimo, ou entregar dízimos, ou ofertar dízimos. Ele pensa em gastar, ele pensa em comprar as coisas e tal. Aí, como eu disse, é cada um. Ainda me lembro as palavras do Zeca Pagodinho, num vídeo que mostrei mês passado aqui numa das ministrações. O Zeca Pagodinho, na sua entrevista anos atrás para uma rede de TV, ele disse: o dinheiro ele tem uma tendência, ele afasta o homem de Deus. Ele disse: eu falo por mim, que se eu estivesse morando lá em Irajá, onde eu comecei, simplesinho, os meus filhos estavam tudo na igreja, os meus filhos estavam melhores. Mas hoje a gente tem dinheiro, a tendência é se afastar um pouco de Deus. O dinheiro ele quer trazer, ele tem a sensação de trazer uma autossuficiência para as pessoas. E por último, eu não preciso falar sobre a nossa comunidade aqui, as coisas que têm acontecido, tudo que a gente faz. Eu não gosto de ficar falando disso, vocês sabem quem é membro, o que a igreja faz em relação a átrio, em relação a cotique, em relação a pessoas, enfim, a estrutura que nós temos. Eu não preciso ficar falando, está tudo aí, é só ver. Para você parar o carro aqui do lado tem um custo, e é alto. Para os teus filhos ficarem aqui do lado na escola, tem um custo, que a gente está tentando resolver, inclusive. Se a gente constrói alguma coisa aqui, ou continua ali e paga os 3 lugares, porque todos os 3 lugares são alugados. A gente tem um custo, e não é fácil. Você começa o mês já devendo. Então a gente depende de Deus. Mas graças a Deus, como a obra é dele, não é minha, ele que sustenta a obra dele, né? Ele manda a gente, eu já falei sobre isso aqui. De vez em quando aparecem pessoas aqui que eu nunca vi. Chega no final, os irmãos que controlam a parte financeira, eles dão um relatóriozinho, aparece lá, dízimo, sem nome. Tem gente que dá dízimo aqui, que nem daqui aparece porque eu creio que Deus manda. Eu creio, meu pai viveu isso, eu vivo isso, né? Então, eu não preciso ficar aqui pedindo. Eu não vou negociar evangelho, já falei sobre isso aqui. Não vou negociar evangelho, não vou fazer promessa louca para você. Se você fizer, não, eu vou pregar a palavra e dentro da palavra, aquilo que acontecer, que Deus te abençoe. Se você crer e praticar, é impossível Deus não abençoar a tua vida. É impossível. Isso é bíblico. Enfim, por último, dentro dessas considerações, eu lembro da palavra de Davi, quando ele reuniu uma congregação não como essa, mas muito maior como essa, quando ele fez um pedido para o povo trazer donativos para que fosse construído no futuro um templo para Deus habitar. Davi usou essa expressão, eu gosto muito, está em 1 Crônicas 29:11, acompanha aqui no telão. Ele disse: teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Versículo 12, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Versículo 13, agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Aí Davi encerra dizendo: mas quem sou eu?
E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tem de ti, tudo vem, nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Amém? Quando você tem consciência disso, a tua vida financeira vai ser diferente. Põe isso no teu coração. A tua vida financeira vai ser diferente quando você tiver consciência de algumas coisas bíblicas. Por isso que agora nós vamos estudar sobre dinheiro. A pergunta que nós deveríamos fazer para nós mesmos é: de quanto que a gente precisa para viver nessa terra? Para que a gente quer dinheiro? Para sustentar a família? Para viajar, se divertir? Para comprar um carro novo? Para guardar para quando a gente ficar velho? Para que a gente quer tanto dinheiro? Para ajudar pessoas? Para abençoar pessoas? Para que a gente quer dinheiro? Para comprar coisas? Hoje em dia, comprar coisas é a moda. As pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo que elas têm. Se a gente olhar o dia da chamada Black Friday, a sexta preta, que todo mundo gasta o que tem e o que não tem, fica na expectativa, e ela foi criada, né, é um costume americano. Antigamente, como ainda hoje, os americanos, eles comemoram um dia chamado Dia de Ação de Graças. Eles se reúnem, é um feriado nos Estados Unidos, eles se reúnem para agradecer a Deus tudo aquilo que Deus tem trazido de benefícios para a vida deles. Eles têm esse hábito lá, é o Thanksgiving Day, ou seja, o dia de agradecer. Eles têm esse dia de ação de graças, e é interessante que no outro dia já vem a chamada festa de gastar. E por que foi criada essa Black Friday lá nos Estados Unidos? Isso é antigo, não é de hoje, é que agora que estão trazendo para o Brasil. Isso foi criado nos Estados Unidos porque pessoas lá que na época não tinham recursos, ou tinham poucos recursos, os recursos eram limitados, eles faziam esses feirões, abriam essas oportunidades para a pessoa que não tem muito dinheiro, no recurso, ir lá e tentar comprar alguma coisa que ela precisava. Por isso que eles criaram isso. Só que o tempo foi passando, e aí eles viram que era um negócio que todo mundo aproveitava, criaram, e isso chegou no Brasil, chegou em outras partes do mundo. O Brasil, hoje em dia, eu estava vendo algumas cenas na televisão, né, que o povo é povo, né? O cara vai para a loja, fica lá, faz campana na loja, de um dia para o outro, para chegar no outro dia, correr, agarrar uma televisão, agarrar um negócio, essa é minha, e nego briga, porque o preço tá bom e tal. Ontem não foi a Black Friday, mas foi o sábado, ou o Saturday Free, né? Porque lá no Extra estava uma oferta lá de leite, de cerveja, tinha nego levando carrinho de cerveja, e levava, e saía feliz, né? Comprei. E a verdadeira satisfação, meus irmãos, não está nisso. Não estão nas coisas. Em geral, a gente deve comprar as coisas porque a gente tem necessidade, e não porque o outro tem. O problema é que hoje as pessoas compram as coisas porque os outros têm. E eles tentam comprar melhores. Por exemplo, sai um celular novo, o iPhone, por exemplo. O iPhone deve estar, acho que no 7, né? 6, 7. Quando lançaram ele, teve gente que ficou 2, 3 dias esperando, só para ele comprar e falar assim: eu fui o primeiro. Eu tenho o iPhone. Ou tem rico que tem muito dinheiro, ele liga na concessionária e fala assim: olha, esse modelo de carro que estão falando que vai sair, já reserva um para mim, porque eu quero ser um dos primeiros. Você já viu, tem propaganda que você vê na televisão, de carro novo, que ainda está sendo lançado, você olha na rua, já tem cara que já está andando, e o cara ainda anda assim, metidão, comprei. Para mostrar que ele é o cara. E a palavra de Deus nos mostra algumas coisas interessantes que eu gostaria de ler com você. Primeiro texto, vamos ler juntos Eclesiastes, capítulo 5. Pastor, tem Eclesiastes na Bíblia? Tem. Abra Salmos, Provérbios.
Você vai chegar em Eclesiastes. Se tem alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, faça isso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Salomão, um cara que teve uma grana tremenda, a maior riqueza da terra na época era dele. O cara vivia, tudo que ele sonhou ele viveu, tudo que ele quis ele comprou, tudo que você pode imaginar Salomão teve. E lá quando ele ficou velho, ele fez as suas considerações em relação à vida, em relação ao dinheiro ele escreveu isso. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quantas pessoas que você conhece, além de você e de mim, que um dia reclamaram do salário que ganhava? Tem alguém aqui que já reclamou do salário que ganhava? Não tenha medo, tá, de falar. Deus está aqui, Ele sabe, então não minta. Entendeu? Eu já reclamei muito do salário que eu ganhei. Hoje eu não reclamo mais, porque eu aprendi a confiar no Senhor, né? Mas eu perdi o emprego uma vez porque eu reclamava muito disso. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Aí Salomão diz o seguinte, versículo 11: quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? 12. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Só até aí. Pergunta é, quanto que é suficiente? Quanto é suficiente de dinheiro para a gente? Você já parou para pensar sobre isso? Se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos ver tantos textos. O próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, parodiando com o que Salomão escreveu, acompanha aqui no telão, está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, ele escreveu: nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Ah, mas é difícil viver assim, pastor. No dia de hoje é difícil ficar satisfeito só com isso. Versículo 9, Paulo diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. 10, ele explica melhor, ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Nesse mundo de hoje, o que a gente mais vê são pessoas correndo atrás de dinheiro. As pessoas se matando por dinheiro. Como eu disse na quarta-feira aqui, eu não quero ficar falando sobre este assunto, mas um trágico acidente aconteceu aí com um time de futebol, que aconteceu por causa da ganância do dono da empresa. Como ele já havia feito isso 3, 4, 5 vezes, andar no limite. E quando a gente anda no limite aqui na terra, no carro, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei, de andar com combustível ali, e de repente o carro parar, só que você está no chão. Você encosta o carro e vai comprar combustível. No alto, isso não tem como ser feito. Por isso existe um plano de voo. Por isso existe uma autorização para esse plano de voo se realizar. Mas como as pessoas querem dinheiro, eles vendem estes planos, eles bolam estes planos. Aí um avião que não tinha uma autonomia para fazer a viagem que tinha que ter parado no meio do caminho.
Mas parar no meio do caminho, eu já fiz isso 4, 5 vezes, para que eu vou parar no meio do caminho? Eu vou tentar a sorte de novo. Aí ele chega num lugar, infelizmente encontra um tráfego aéreo muito grande, ele pede para entrar, não consegue, você tem que entrar na fila, ele omite a verdadeira informação, até o momento que acaba o combustível, ele diz, eu preciso descer. Só que quando ele falou isso, já era tarde demais. E por que isso aconteceu? Estão tentando achar, estão tentando ouvir agora as caixas pretas do avião, daqui 5, 6 meses, nós vamos ouvir as conversas. Isso aconteceu por causa da ganância, que o cara não queria gastar 10 mil reais a mais de combustível. Ele já estava ganhando um bom dinheiro para levar o time, mas ele não queria gastar mais. E para ele parar e abastecer, ele ia gastar por volta de mais 10 mil reais. Ele preferiu perder o avião, ele preferiu omitir a verdadeira informação, porque se ele tivesse dito, oh, estou sem combustível, preciso descer agora, ele ia receber uma multa, a multa provavelmente era o valor do avião, ele ia talvez perder o avião, mas ele ainda ia continuar vivo e os 3 filhos que ele tem estariam aí. Eu não estou aqui julgando, eu estou te falando algo que eu ouvi, você deve ter ouvido. Mas tudo isso aconteceu porque a pessoa achou o seguinte, eu vou, ganância. E o que você mais vê hoje em dia é isso. Pessoas que têm dinheiro e quanto mais têm, mais gananciosas são. Por isso que a Bíblia, vários textos da palavra de Deus nos ensinam coisas interessantes. Um dos textos bíblicos que mais me chama a atenção, eu já citei ele várias vezes aqui, os chamados provérbios, está escrito no livro de Provérbios, Agur, os provérbios de Agur, na verdade ditados, que Agur era um homem lá da época de Salomão, e o que ele disse foi registrado também no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 30, versículos 7, 8 e 9, acompanha aqui, ele disse, 2 coisas eu peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, eu poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Mas como é que eu vou viver isso que a Bíblia ensina nos dias de hoje, de consumismo desenfreado, de querer cada vez mais dinheiro? As pessoas hoje que estão na igreja, elas não confiam mais em Deus, elas não dependem de Deus. Eu já falei sobre isso aqui, tem uma diferença muito grande de acreditar em Deus e de confiar em Deus. Quando você confia em Deus, você não depende do dinheiro, você não depende do trabalho. Você tem o seu trabalho, você tem o seu dinheiro, mas você depende e confia em Deus. O problema é que hoje nas igrejas as pessoas não confiam em Deus, elas confiam naquilo que elas têm e elas querem mais. Elas querem um Deus que dê mais, que dê bastante. E por isso a gente vive hoje essa questão de igrejas por aí, vendendo o evangelho, inventando coisas para trazer dinheiro para a igreja. Para as pessoas irem à igreja. Eu já falei sobre isso aqui também, não compete repetir. Mas a palavra de Deus, para você ter uma ideia, também já estudamos sobre isso. Na Bíblia, das 38 parábolas que Jesus contou, parábola era uma história comparativa. A única delas que dá-se nome é a de Lázaro, de o rico e de Lázaro. O resto são todas comparações, mas de histórias que aconteceram. Dessas 38 parábolas, 16 tratam só de dinheiro e de bens. Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação. Jesus falou mais de dinheiro do que fé. Jesus falou mais de dinheiro do que oração. Pra você ter uma ideia, de 2.300, estima-se que existem 2.350 versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro e posse. Estima-se que existam 500 versículos que falam de oração e menos de 500 versículos que falam de fé. Ou seja, a Bíblia ensina mais sobre dinheiro e posses do que oração e fé. Apesar da oração e fé ser importante. E por que a Bíblia diz isso? Por que Jesus falou bastante sobre isso? Alguns textos, por exemplo, que Jesus citou, em Lucas 6, 24, Jesus olhou para aqueles homens e disse, ai de vós, os ricos.
Porque Jesus disse, olha, toma cuidado, porque senão por causa da tua riqueza você não vai para o céu. Ele tratou, ou tentou tratar um jovem que era rico, e o jovem, quando lembrou das suas posses, ele virou as costas e saiu de cabeça baixa. Em Lucas 16:13, Jesus disse, vocês não podem servir Deus e as riquezas, vocês têm que escolher qual vocês querem servir. Em Mateus 6:19, Jesus disse, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Em Mateus 19:24, Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Em Lucas 12:15, Jesus disse, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O que mais nós vemos nos dias de hoje são pessoas avarentas. Jesus disse em Lucas 12:33, vendei os vossos bens e dai esmola. Em Lucas 6:30, Jesus disse, dá todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em contenda, em demanda, em briga com ele. Ou seja, a Bíblia tem vários textos que ensinam sobre isso. E por que a Bíblia fala? Porque as pessoas hoje, elas vivem a sua vida com medo do fracasso, da falta do dinheiro. As pessoas hoje, elas querem dinheiro. Elas vendem o corpo por dinheiro. Elas vendem a vida por dinheiro. Elas trocam a vida por dinheiro. Está cheio de cantores aí do mundo secular, que a história dele é história obscura, de gente que fez pacto com o diabo para ter sucesso. Por isso que você vê hoje tantas músicas imbecis, idiotas, imundas, nojentas. Por que essas músicas fazem sucesso? Porque boa parte desses pseudos cantores e músicos, eles fazem pacto com o diabo para que o sucesso venha sobre a vida deles, e o dinheiro eles possam ter e ter cada vez mais. E lá fora a gente sabe que isso acontece, o pior é que isso está acontecendo na igreja. Você tem uma ideia, tem igreja no Brasil hoje vendendo franchise, franquia do nome. Você quer abrir uma igreja? Eu te cedo o meu nome, você me paga X por mês, porque o meu nome é forte. O nome é forte. Quando você vê o nome dessa igreja ou dessa igreja, é forte. Então, se você abrir uma igreja com esse nome, ele é forte. Só que você tem que me pagar uma mensalidade para ter esse nome. Por que fazem isso? Por causa do dinheiro. As pessoas querem cada vez mais dinheiro. E quando Jesus falou sobre isso, é interessante que quando o termo que Jesus usou, o termo aramaico, mamon, esse termo Jesus usou referindo-se a riquezas. Jesus disse, você não pode servir a Deus ou a mamon. Na versão NVI, a Deus ou às riquezas. Jesus definiu dinheiro, riqueza, como um Deus. Que você e eu temos que aprender a nos submeter, ou ao Deus Pai, ou ao dinheiro. Mamon, ele tem um poder que ele cega as pessoas. Cega. E toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro de alguém que eu conheci no passado que tinha muito dinheiro. Enquanto ele estava na igreja cantando no coral, e tinha uma vida simples, Deus o abençoava, e Deus o abençoou, e Deus o abençoou. E ele foi crescendo, 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 ganhando muito dinheiro. E quanto mais dinheiro ele ganhava, mais ele não tinha tempo de ir no culto no fim de semana. Ele comprou uma chácara na Castelo Branco. E ele ia para lá no fim de semana, no sábado, depois do expediente ele ia para lá. No começo era só a família, depois foi os amigos e a família. Depois foi os amigos e mulheres, e depois foi bebida, e depois vai saber lá Deus o quê. E eu me lembro que ele ajudava patrocinando com R$100 todo mês o programa de rádio que nós tínhamos na rádio. R$100. E quando eu ia lá, ele me via, ele falava, já volto, eu tenho que resolver um negócio, já volto. E eu cansei de sofrer essa humilhação por causa de R$100.
Um dia eu orei e falei, Deus, eu não preciso me humilhar para receber R$100 de ajuda. Tinha outras pessoas que não eram cristãs, que ajudavam com mais e com prazer. Mas o cristão que se tornou avarento, R$100 para ele era muito. Eu me lembro que um dia ele estava sentado na mesa dele, e ele disse para mim, nossa, a situação está tão difícil, mas tão difícil, rapaz. E eu falei para ele, olha, se R$100 não dá para você ajudar mais, não precisa, Deus te abençoe. Ele falou, não estou falando isso, é que está muito difícil. De repente entra um cara de uma loja de som, três prédios para frente, com uma nota para ele pagar de R$6.700 que ele tinha gasto de som para o carro do filho. 6.700, eu nunca me esqueço desses valores. E para dar R$100 para manter um programa, para falar de Jesus, era difícil. Como nos dias de hoje, você vê os cristãos hoje, a maioria dos cristãos são avarentos. Quando mais é abençoado, mais ele fecha a mão. Por quê? Porque é o dinheiro. Ele não pestaneja para gastar para comer. Ele não pestaneja para gastar para vestir, para gastar para passear. Ele não pensa, ele gasta. Agora, quando é para Deus, quando é para a obra, aí pensa, remói. Como eu já falei antigamente, hoje a gente tem até o gasofilácio, né? Antigamente, quando se trazia oferta na igreja, tinha aquele coador assim, né? Quem que é desse tempo do coador assim, né? Que o pessoal, ele fechava a mão assim, na hora de orar, fechava a mão assim, ó. Oh Deus, eu vou... Tá. E quando passava o diácono com o coador, ele botava a mão lá dentro. E aí eu não sabia se ele estava pondo ou tirando. Mas é interessante, né? Tinha gente que ia dar oferta e via assim, oh Jesus. Porque as pessoas hoje, cristãs, elas estão ficando assim, avarentas. Porque elas pensam assim, nossa, e o meu futuro? Os caras do voo também pensavam no futuro, eles já estavam pensando no jogo da final. O segundo jogo. E de repente, porque a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá hoje. O dinheiro, segundo Jesus falou, é um agente ativo. Ele domina, ele manda, ele faz as pessoas se submeterem. As pessoas que se submetem a dinheiro, elas matam, elas roubam, elas enganam, elas mentem, elas destroem por causa de dinheiro. O dinheiro tem uma vida própria. Não era para ser assim. Mas Mamon, ele pede a devoção da pessoa. A pessoa, ela é devota. Por isso que Jesus falou, você precisa escolher, você é devoto de Deus, ou você ama Deus, ou você é devoto do dinheiro, ou você ama o dinheiro, você precisa escolher. Não dá para servir os dois. Jesus definiu as riquezas, as posses, o dinheiro, como um Deus. Poxa, pastor, mas não era para ser assim? Não, não é. E eu vou te citar aqui alguns mitos sobre dinheiro. Tem gente que fala assim, o dinheiro é maligno. O dinheiro em si, meus irmãos, ele não é bom nem mal. O dinheiro é neutro. A tua reação em relação ao dinheiro é que vai determinar se ele é bom ou se ele é ruim. O que a Bíblia ensina sobre dinheiro, Paulo aí, 1 Timóteo 6,10, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Inverter esse princípio, ele pode trazer muitos problemas, como ele tem trazido muitos problemas nos dias de hoje. As pessoas amam as coisas e usam as pessoas. E deveria ser ao contrário, as pessoas deviam amar as pessoas e usar as coisas. Mas por causa da devoção ao dinheiro, as pessoas brigam, as pessoas se matam. Um outro mito, segundo mito sobre dinheiro, o dinheiro traz felicidade. O dinheiro é a chave da felicidade. Obviamente que isso não é verdade, isso é mentira. Porque tem gente que tem muito dinheiro e não é feliz. Jesus disse, Lucas 12, versículo 15, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ou seja, então, quanto dinheiro nós podemos juntar sem se sentir culpados? Quanto dinheiro a gente junta e a gente olha e vê a situação do mundo de hoje e a gente está parado? A gente não move, a gente não faz nada. Como eu já disse aqui algumas vezes, a gente tem a obra de Deus aqui e quem é membro
membro, quem se sente membro da igreja, da obra de Deus, ele tem um coração, ele pensa diferente, o coração dele pensa diferente. O problema é que o mundo de hoje, mamon, dinheiro, a riqueza, ele domina, ele quer devoção. E Deus nos disse, através da sua palavra, dinheiro não é ruim, dinheiro é bom, todo mundo queria ter bastante dinheiro. E eu entendo, lendo a Bíblia, que Deus não dá dinheiro para muita gente, que as pessoas não sabem administrar dinheiro. Não sabem. Infelizmente, a maioria não sabe administrar dinheiro. Meu irmão, isso é sério. Existe uma estatística nos Estados Unidos e no Brasil. 70% das pessoas que ganham na loto, ou na loteria esportiva, ou na loteria que seja dos Estados Unidos ou do Brasil, 70% morre pobre. 70%, isso é estatística, você pode pesquisar na internet. Porque ele não sabe administrar dinheiro, ele gasta dinheiro, ele gasta com bobagem. Quanto mais tem, mais bobagem compra. Haja visto um jogador de futebol aí, esses caras ricos que tem no mundo. Tem cara que tem coleção de 10, 12 carros, ele não consegue dirigir um, ele não tem tempo para dirigir um, mas para ter 14, 13, 15 carros, só para dizer, eu tenho 15 carros, eu tenho 15 mansões, eu tenho 3 jatos, eu tenho. E a Bíblia diz que o dinheiro, a vida financeira, ela pode e deve ser abençoada por Deus. Deus quer abençoar a minha vida e a tua. Mas algumas considerações que eu quero fazer aqui, segundo a Bíblia. Meu irmão, não deixe o dinheiro sacrificar a tua saúde. Porque pessoas tolas trabalham até a morte. A nossa saúde deve ser a nossa maior riqueza. Por isso que Salomão, em Provérbios 23:4, ele diz, não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. A Bíblia também nos diz, nos ensina para a gente não sacrificar a nossa família por causa do dinheiro. Famílias desmoronam quando os pais estão ocupados querendo ganhar dinheiro. Hoje em São Paulo, para as pessoas ganharem dinheiro, existem essas creches que a prefeitura está aí liberando, cedendo. Crianças com 6 meses, 3 meses, 1 ano, já vão para a creche, porque a mãe precisa trabalhar. Para quê? Para comprar uma casa, para comprar as coisas, para ter as coisas. E antigamente eu lembro que com muito custo, meu pai trabalhava como pastor aí em igrejas, também pastoreando igrejas, e minha mãe em casa cuidando da gente. A gente falou sobre isso sexta-feira. A gente antigamente era muito feliz. Porque a gente, quando comia um bife, era uma maravilha. Hoje tem cara que antes de comer, ele cheira o bife, para ver se o bife é bom. Porque tem opção. Ele vai comer uma comida, ele... Tudo bem que a medicina e os estudiosos aí explicam, né? Que você come primeiro com o nariz, depois com os olhos, terceiro com a boca. Primeiro você... Segundo, você olha. Terceiro, você come. Crianças, meus irmãos, elas não precisam de mais coisas. Elas precisam de pais que cuidem, que ensinem. Por isso que Salomão, no Provérbios, capítulo 15, versículo 27, ele diz, o avarento põe sua família em apuros. E tem muitas famílias hoje desmoronando porque o cara só pensa em dinheiro. Para quê? Para dar para os meus filhos o que eu não tive. Mas você não viveu sem as coisas que seus filhos não têm? E por que você tem que dar? Não, porque eu tenho que dar, porque o meu filho cobra. Ele vai no shopping, ele deita no chão, ele... eu quero! Como esses dias aí disseram que um pai fez igual o filho fez. Eu também quero! Aí o filho ficou sem ação, levantou e... Foi uma tática que o pai usou. Dinheiro é bom, mas que ele não sacrifique as pessoas da tua família, do teu rol de relacionamentos. Deus insiste que a gente ganhe de uma forma honesta e justa. Deus insiste também na sua palavra que quem ganha dinheiro desonestamente é infeliz. Provérbios 20 e 21 diz que a herança que se obtém com ganância, no princípio, no final não será abençoada. Haja visto essa mulher que está sendo julgada
por matar e esquartejar o marido. E por que ela está sendo julgada, está presa e já está condenada? Porque um dia ela era uma mulher de programa e ela conheceu o cara. E o relacionamento foi tão bom que surgiu um filho, ou uma filha, não me lembro. E o cara tinha muito dinheiro, ele era herdeiro de uma grande empresa. Até o dia que ela descobriu que ele tinha outra, eles viviam bem. No dia que ela descobriu, ela contratou um detetive para achá-lo. E ele achou ela com outra mulher, ela ficou louca. E um belo dia ela pegou ele e o matou, e o esquartejou, botou numa mala e levou embora. Ela falou, agora eu vou ficar com o dinheiro. E ela não ficou com nada. Porque a ganância leva as pessoas a viverem isso. Por isso que em Provérbios 16, 8, Salomão escreveu, é melhor ter pouco com retidão do que ter muito com injustiça. A gente dê atenção ao ganho espiritual. Tem muita gente preocupada com o ganho material e esquecendo-se do ganho espiritual. Tem gente que vai à igreja hoje, ele nem pede para Deus o encher do Espírito Santo, ele pede para Deus o encher de riquezas. As pessoas vão à igreja hoje, elas não vão mais para adorar a Deus, elas vão para aquilo que Deus vai dar para elas. E a gente tem que tomar cuidado com isso, senão a gente vai estar adorando o outro Deus. E o outro Deus, ele não está aqui. Aqui está o Deus vivo, Deus poderoso. O outro Deus está em outros lugares. Então a gente tem que tomar cuidado. E isso tem levado muitos crentes, ou pessoas que se converteram. Aliás, pessoas que foram na igreja, levantaram a mão, mas não entenderam nada do que foi proposto pela palavra. E infelizmente essas pessoas se afastaram das igrejas. Estão por aí escrevendo na internet, falando mal, gravando vídeos, postando no YouTube. Fui de uma igreja. Tem cara que um dia ganhou tanto dinheiro numa igreja, até o dia que descobriram ele. Aí ele saiu de lá, ele vai agora e conta todo o podre da igreja. Você vê de monte isso no YouTube. Ex-pastores, bispos. Hoje em dia as pessoas vivem assim, por causa do dinheiro. E quando o Paulo escreve João, ele em 3 João capítulo 1, o único capítulo que tem no versículo 2, ele diz para a pessoa que ele está se relacionando, que ele diz, olha, eu oro para que você tenha uma boa saúde. Eu oro para que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a tua alma. Porque Deus está mais preocupado com a tua vida do que com o dinheiro que você tem. Existem igrejas que estão preocupadas com o teu dinheiro. Tem pastor que ele não olha para você como uma alma, ele olha para você como um cifrão. Ele quer arrancar tudo que você tem. E a palavra de Deus nos ensina, se preocupe mais com a tua alma. Que Jesus falou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, eu estou tratando esse assunto hoje, meus irmãos, porque vamos começar mais um ano, e no final do ano tem muita gente que fica frustrada, eu precisava de dinheiro para isso, aquilo outro, eu não tenho dinheiro. Fala, o cara lá, meu vizinho lá comprou um carro novo, o outro vizinho lá pintou a casa, o outro vizinho foi viajar para o exterior, e eu estou aqui, só vou para Carapicuíba, para Barueri, né? Então, estou bravo. E na verdade, meus irmãos, isso tudo é bobagem. Porque se você se firmar na presença de Deus, Deus pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Mas se preocupe primeiro com a tua vida espiritual. Vou citar novamente o acidente, eu não gosto disso, mas vou citar o acidente. Talvez no coração deles todos tinha aquele desejo, eu vou ser campeão. Vou ganhar dinheiro, vou ficar famoso, vou jogar num time grande, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou. De repente, ficou no passado. Porque a nossa vida a gente vive hoje. A gente tem que dar graças a Deus por aquilo que nós temos hoje. E hoje a gente tem vida, e vida com abundância em Cristo Jesus. Dinheiro é ótimo, mas o amor ao dinheiro destrói. Por isso que muitos casamentos hoje estão sendo destruídos. Porque os cônjuges, eles não têm, um ganha mais que o outro. Então, quando um ganha mais que o outro, eles não sabem botar junto numa conta e ver o que é necessário. Não, cada um tem o seu dinheiro. E quando começa a mulher pagar mais ou ganhar mais que o homem,
e tal, existe aquela diferença, existem essas brigas e discórdias e divórcios que existem hoje. Existem amizades, empresas que estão sendo destruídas por causa da ganância, por causa do dinheiro, o amor ao dinheiro. Existem amizades que são destruídas por causa do amor ao dinheiro. No Brasil, a gente vive hoje, talvez a pior crise que a gente já viveu na nossa vida, como brasileiros. Nunca, vou usar uma frase aqui de um ex-presidente, nunca se roubou tanto como se rouba no Brasil atualmente. Você vê informativos, reportagens, são valores absurdos. Esses dias aí o governador de Tocantins descobriram que o cara tinha, acho que 25 cabeças de gado. Gente, é cabeça de gado pra caramba. Desviou 200 milhões de reais. A empresa Odebrecht agora, ela resolveu ficar, dar uma de boazinha. A partir de agora, segundo eles vão trabalhar honestamente. Mas ainda assim, eles vão pagar uma multa de 6 bilhões de reais. Quando eu vi isso, eu falei, 6 bilhões de reais? Como é que uma empresa vai pagar uma multa de 6 bilhões de reais? Eu falei, não é possível, é muito dinheiro. Aí eu vi que na internet, com os contratos que eles fizeram nesses últimos anos com o governo, eles ganharam mais de 200 bilhões de reais. O que é 6 bilhões para quem tem 200? Falei, poxa, entendi, né? E um monte de político agora estão com medo, porque são tudo gananciosos, roubaram, desviaram, fizeram acordo, conchavam, e agora os caras dessa grande empresa vão abrir a boca, porque eu não quero ficar preso o resto da vida. Aí agora está todo mundo assim, acontecendo o que Jesus falou, que Bíblia é Bíblia, né? Jesus falou, não há nada que esteja encoberto que um dia não venha a ser descoberto. A gente está vendo o que está acontecendo no Brasil. E por que está acontecendo isso? Porque são tudo ganancioso, amam o dinheiro, não largam o poder de jeito nenhum. Eu já até falei em oração aqui, Senhor, por que esses políticos velhos, o cara tem 80 anos, 80 e pouco, está lá, não morre o desgraçado, Deus me perdoe, não morre, né? Fica lá, mamando na teta do governo, mandando, fazendo conchavo. Incrível. A pessoa boa que quer entrar lá, ele não consegue, porque existe uma máquina, essa máquina controla, ela determina, é incrível. Mas nós como cristãos, o que a gente pode fazer é orar pelo Brasil. Deus tenha misericórdia. Deus levantou um homem aí, o juiz lá, o Sérgio Moro, que segundo consta é cristão, honesto. E tentaram barrar agora o trabalho que ele tem feito, mas não conseguiram. Porque ainda no meio político tem gente honesta que lutou contra. Mas a gente vive isso no Brasil. E por que a gente vive isso no Brasil? Porque, meu irmão, também a maioria do povo está tudo querendo dinheiro, amando dinheiro, fazendo as coisas por dinheiro. Isso não é só o mal na política, é no contexto. E o pior é que isso está afetando as igrejas. Como eu disse no começo, encerro falando, tem igreja hoje que só pensa em dinheiro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Deus está interessado na nossa alma, não no nosso dinheiro. O que adianta ganhar o mundo todo, repito, e perder a sua alma? E por que a gente está falando sobre isso hoje? Eu encerro. Porque o meu desejo é ver você bem daqui para frente. É você vivendo uma vida abençoada, protegida pelo Senhor. Como eu disse, eu não queria falar sobre isso, mas eu encerro dizendo somente apenas o seguinte. O dízimo, a oferta, principalmente o dízimo, ele existe para te proteger. Para testar o teu coração, para saber se você está preso ou se você está liberto disso, você ama Deus e você não está nem aí.
Você gasta dentro de 90%, não dentro de 100%. Essa é a pergunta que a gente talvez tenha que se fazer como cristãos. E aí essa hora aperta, porque mexe com o bolso, mexe com a gente. Mas eu tenho certeza que quando você tiver consciência disso, plena consciência, meu irmão, a bênção de Deus, ela independe de terra, de local. Deus falou para Abraão, aonde você estiver, ali será um lugar de bênção. A bênção não está no Brasil, a bênção não está na empresa onde você trabalha, a bênção está em mim, está em você, porque ela vem dos céus. Ah, mas é o patrão que paga o meu salário, porque Deus abençoa a empresa para o patrão pagar o teu salário, mas ela vem dos céus. Ah, mas eu fiz um grande negócio, foi Deus que moveu os céus para que você fizesse um grande negócio e ganhasse o dinheiro que você ganhou. Lembre-se o que Davi falou, tudo é teu. Deus quer abençoar, pastor, mas 2017 vai ser um ano de crise. 2016 foi, todo mundo comeu, bebeu e vestiu. 2017 vai ser de crise, a crise está aí, mas eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Pense sobre isso, ore sobre isso, para que nesse final de ano e no ano que vem, a tua vida financeira seja muito mais abençoada. Não ame o dinheiro, ame a Deus, que é dono de todas as coisas e pode te abençoar conforme você tiver necessidades. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, hoje e sempre. Amém? Aleluia.